Olá, pessoal. Meu nome é Flávia Maria Derum, sou doutora em enfermagem e, juntamente com a professora doutora Lígia Carreira, preparamos esse material que aborda a coordenação da atenção à saúde da pessoa idosa no sistema de saúde. Para trabalhar esse tema, a coordenação da atenção à saúde da pessoa idosa no sistema de saúde, foram elaborados 3 tópicos principais, sendo que o primeiro vai abordar a coordenação da atenção à saúde da pessoa idosa e a rede de atenção à saúde. O segundo tópico vai abordar o conteúdo da teoria prática, coordenação da atenção à saúde da pessoa idosa. E o terceiro tópico abordará o papel do enfermeiro na coordenação da atenção à saúde da pessoa idosa. Então, vamos iniciar pelo primeiro tópico, que abordará a coordenação da atenção à saúde da pessoa idosa na rede de atenção à saúde. Para iniciar essa temática, eu trago aqui para vocês a estrutura operacional da rede de atenção à saúde. Então, essa estrutura operacional, ela contém alguns elementos, sendo eles, então, a atenção primária, um dos elementos, e os outros pontos de atenção da rede, podem ser pontos de atenção secundários ou terciários. E, juntamente a esses pontos que compõem a rede de atenção à saúde, estão os sistemas de apoio, que são configurados aqui pelo sistema de apoio diagnóstico terapêutico, o sistema de assistência farmacêutica e o sistema de informação em saúde. Também, contemplado nessa estrutura operacional da rede, estão os sistemas logísticos, que abarcam, então, o sistema de transporte em saúde, o sistema de acesso regulado à atenção, o prontuário clínico e o cartão de identificação das pessoas usuárias. E permeando toda essa estrutura operacional de uma rede de atenção à saúde, deve também estar inserida a governança da rede de atenção à saúde, para que todos esses componentes eles consigam atuar conforme propõe a rede de atenção à saúde. E pensando na saúde da pessoa idosa, se coloca aqui que é necessário um trabalho em rede para contemplar a atenção a todos esses idosos, né, em seus diferentes graus de funcionalidade, tá certo? Então, novamente aqui para reforçar em relação à organização da rede de atenção à saúde, se apresenta que essa rede, ela deve estar articulada, organizada de forma horizontal, tendo todos os componentes a mesma importância, e esses componentes, eles também devem estar integrados entre si. Então, todos os componentes devem se comunicar entre si, e temos, né, entre esses componentes aqui, como a urgência e a emergência, a atenção especializada, a vigilância e a atenção hospitalar, a atenção primária, no centro dessa rede, fazendo o papel de comunicador da rede de atenção à saúde. Então, esses pontos, assim como a atenção primária, eles devem conversar entre si para que a rede ela consiga se efetivar na sua integralidade. E aqui, novamente, puxando para o tema, então, o idoso, o cuidado desse idoso, ele vai demandar de um sistema de saúde que seja coordenado. E aí, com a contribuição de cada serviço inserido na rede de atenção à saúde. Então, todos os serviços, eles têm a sua função, e a atenção primária, né, ela está nesse centro dessa rede, fazendo essa comunicação entre todos os outros pontos. E aí, para que essa atenção primária, para que esse serviço de atenção primária, ele consiga executar o seu papel de centro comunicador da rede de atenção à saúde, ele deve cumprir, esse serviço, alguns atributos e funções. Então, a atenção primária, ela tem 7 atributos, que aí são o primeiro contato, a longitudinalidade, a integralidade, a coordenação, a focalização na família, a orientação comunitária e a competência cultural. Os 4 primeiros atributos, eles são chamados de atributos essenciais. E os 3 últimos, a focalização na família, a orientação comunitária e a competência cultural, são chamados de atributos derivados. E esses atributos, eles devem também interagir com as funções da atenção primária, que tem 3 principais funções
dentro da rede de atenção à saúde, que são a resolubilidade, a coordenação e a responsabilização. E aí, qual que é a importância desses atributos e dessas funções da atenção primária? Então, só se entende que haverá uma atenção primária de qualidade, articulada na RAS, desenvolvendo seu papel, se ela cumprir na integralidade esses 7 atributos e as suas 3 funções. Então, é daí que vem a importância, né, desses atributos e das funções da atenção primária. Agora, vamos abordar os 4 atributos principais da atenção primária. Então, o primeiro atributo aqui abordado é o primeiro contato. E aí, o que significa esse primeiro contato? Então, significa que o serviço de atenção primária ele deve ser acessível e o usuário ele deve reconhecer aquele serviço quando ele tiver um problema de saúde ou um novo episódio de um problema de saúde, em detrimento dos demais serviços. Então, a atenção primária ela deve ser reconhecida como um serviço a ser buscado pelo usuário quando ele apresenta um problema de saúde. E para que isso aconteça, para que o usuário busque esse serviço de atenção primária, esse serviço, então, ele deve ser considerado acessível. O segundo atributo aqui da atenção primária abordado é a longitudinalidade. E aí, o que seria essa longitudinalidade? Então, se relaciona à existência, à capacidade da equipe de prestar um aporte regular de cuidados ao usuário. Então, a equipe ela deve prestar um cuidado regular e esse cuidado ele deve ocorrer ao longo do tempo. E com todo esse cuidado ocorrendo, né, em todas as fases da vida da pessoa ao longo do tempo, se espera que a pessoa crie com a equipe de saúde uma relação mútua de confiança, que essa relação ela seja humanizada, certo? O terceiro atributo trabalhado aqui é a integralidade. E aí, o que significa a integralidade? Então, se refere à prestação de um conjunto de serviços que atendam às necessidades da população. Então, deve-se conhecer quais são essas necessidades, né, dessa população para organizar uma carteira de serviços que atenda a essas necessidades. Então, se entende que quanto mais ampla uma carteira de serviços implantada na atenção primária, melhor para que essa carteira consiga responder às necessidades de saúde da população. Além disso, a integralidade também significa a capacidade do serviço de identificar a necessidade de apoio de outros serviços. Nem sempre a atenção primária ela vai conseguir resolver todos os problemas de saúde da população. E essa capacidade de identificar que o serviço ele não tem o aporte necessário para esse atendimento também se relaciona à integralidade, tá certo? E por último, a integralidade ela também se relaciona à capacidade de reconhecimento dos problemas biopsicossociais, né, que a população apresenta. E aí, essa abordagem, para que ocorra a integralidade, ela deve ocorrer de forma intersetorial. Então, a atenção primária deve buscar serviços de outros setores para conseguir responder esse atributo que é dela, que é a integralidade. E por último, aqui, dentre os principais atributos da atenção primária, está a coordenação, que é o foco da nossa aula agora, tá? Então, o que significa a coordenação? É a capacidade de garantir a continuidade da atenção. Então, a atenção primária, ela deve ter essa capacidade de garantir a continuidade da atenção. E aí, como que ocorre? Então, deve reconhecer os problemas da população, que requerem um segmento, né, constante ao longo do tempo, e reconhecendo esses problemas, fazer o ordenamento dos fluxos e dos contrafluxos, tanto das pessoas para os outros pontos de atenção, quanto dos produtos e informações que são geradas também nesses outros pontos de atenção. Tá certo? E aí, se entende que por meio desse atributo, que a atenção primária ela vai exercer a sua função de centro comunicador da rede de atenção à saúde.
E o cumprimento desse atributo, ele vai afetar os outros atributos, principalmente a integralidade e a longitudinalidade, ok? E aqui, para entendermos, né, como têm sido avaliados, né, esses atributos pelos usuários, apresento aqui para vocês uma pesquisa que foi publicada, que se chama Avaliação da Qualidade da Atenção Primária à Saúde sobre a Perspectiva do Idoso. Então, como que os idosos, né, as pessoas idosas, eles têm avaliado o serviço de atenção primária. Então, o que esse estudo evidenciou? Evidenciou que tem atributos que têm uma maior pontuação, uma melhor nota em relação à qualidade. Então, se destacou aqui principalmente o atributo da longitudinalidade, que se refere ao cuidado ao longo do tempo, em que se constrói uma relação, uma relação mútua, né, e humanizada entre os profissionais e o idoso. Então, esse atributo ele teve um maior destaque. E aí, seguido do atributo de coordenação. Mas aí, como vocês podem notar, esse atributo de coordenação, no quesito integração de cuidados, ele não teve uma pontuação muito boa. E aí, o que acontece? Essa integração de cuidado, ela se refere principalmente à possibilidade da atenção primária, ela entender o que aconteceu nos outros pontos de atenção para que consiga continuar o seu cuidado. Então, essa integração, ela não foi avaliada tão positivamente pelos idosos, tá? E aí, isso que acabou trazendo, né, um prejuízo nessa avaliação em relação à coordenação, que é o tópico, né, dessa nossa aula, tá certo? Aqui, então, agora vamos para um segundo tópico, que vai abordar, então, da teoria prática, a coordenação da atenção à saúde da pessoa idosa. Então, vamos entender na teoria, né, como deve ser organizada uma linha de cuidado para essas pessoas e como tem ocorrido na prática essa organização. Entende-se que para que haja coordenação no sistema de saúde pensando na pessoa idosa, que é necessária a estruturação de uma linha de cuidado específica para esse público. E aí, o porquê disso? Então, os sistemas de saúde, eles foram estruturados para atender indivíduos jovens com uma doença aguda ou crônica única, tá? E os idosos, como sabemos, eles são normalmente portadores de múltiplas doenças crônicas. E aí, infelizmente, né, ainda verificamos que o foco do manejo dentro do sistema de saúde em uma doença única. E aí, o que acontece, né? Pensando na pessoa idosa, temos que ter em mente que o declínio funcional, ele é a principal manifestação que deve ser combatida. Então, não devemos focar tanto na doença, mas sim no declínio funcional. E esse declínio funcional, a identificação dele, deve ser o foco da linha de cuidado estruturada à pessoa idosa. Aqui eu trago para vocês alguns requisitos para a estruturação de uma linha de cuidado à pessoa idosa. Então, aqui, o que é necessário? Então, conhecer, monitorar, acompanhar e avaliar as necessidades de saúde das pessoas idosas, considerando sua capacidade funcional, que é o foco, né, da linha, como já falamos, e também considerar a heterogeneidade dos processos de envelhecimento. Então, as pessoas envelhecem de formas distintas e isso deve ser considerado. Outro ponto que deve ser considerado ao se organizar uma linha de cuidado é o estabelecimento de um percurso, né, que esse usuário idoso ele vai percorrer de acordo com as necessidades identificadas, né? Então, de acordo com seus diferentes também perfis de funcionalidade e condições de saúde. Cada idoso, ele deve, né, ter seu fluxo estabelecido de acordo com esse perfil de funcionalidade. Outro ponto relevante é a necessidade de definição de competências de cada nível de atenção na produção, né, do cuidado desse idoso. Então, cada nível de atenção tem um papel e é importante que ele seja estabelecido para que cada um cumpra seu papel e agregue, né, no papel do outro, sempre pensando no objetivo de promover a funcionalidade desse idoso.
Importante também, quando se estrutura uma linha de cuidado, é o estabelecimento de normas e fluxos entre os níveis e pontos de atenção. Então, qual que é o fluxo dessa linha de cuidado? Então, como que esse idoso ele vai acessar determinado ponto de atenção? Então, é importante que esses fluxos eles sejam pactuados. Também é necessário mapear, organizar e articular os recursos dos diferentes territórios, serviços e pontos de atenção da rede para proporcionar atenção integral, considerando as articulações intersetoriais. Então, reforçando aqui a necessidade da intersetorialidade dentro de uma linha de cuidado. E aqui também, de maneira igualmente importante, é realizar atividades de educação permanente dos profissionais da rede de atenção à saúde, para que esses profissionais consigam se engajar adequadamente no cuidado da população idosa. E por último, se entende que a linha de cuidado ela deve ser sustentável ao sistema de saúde. Então, a sua estruturação deve ser sustentável para que ela consiga se manter, né? Então, que ela traga benefícios à saúde, né, dos idosos e também consiga, né, ser sustentável ao sistema em questões financeiras. Aqui é no sentido, essa projeção é no sentido de estimular, dentro da estruturação de uma linha de cuidado ao idoso, a integração de outros setores, aqui a justiça e o Sistema Único de Assistência Social, por exemplo. Então, temos em azul aqui os pontos do Sistema Único de Saúde, né? E esses pontos, eles devem também conversar com os pontos do Sistema Único de Assistência Social, no sentido de buscar a integralidade, né, dentro dessa linha de cuidado. Tá certo? Continuando, então, em relação à linha de cuidado, agora focando mais no setor saúde, o que é necessário, então, para iniciar essa linha, né, na prática, já pensando na prática. Então, a equipe de saúde, ela deve conhecer essa população. Então, e como que ela vai conhecer essa população? Realizando o processo de territorialização. E aí, nesse processo, então, é necessário identificar esses idosos e, nessa identificação, já entender quem são os idosos robustos, quem são os idosos em risco de fragilização e quem são os idosos frágeis. Então, é necessário saber quantos são esses idosos e quem são esses idosos na área de abrangência, né, da equipe. Ok? E a partir do entendimento, né, da necessidade de identificação desses idosos, de saber quem são os idosos robustos, quem são os idosos em risco de fragilização e os frágeis, um ponto importante é realizar as intervenções a esses idosos a partir da sua classificação funcional. Essa projeção em específico, ela traz uma proposta que foi elaborada pelo Ministério da Saúde e traz os idosos aqui classificados em 3 categorias. Então, a projeção anterior trazia como termos, né, idosos robustos, em risco de fragilização e frágeis, e essa ela traz uma outra perspectiva. Então, que é no grupo aqui em azul, pessoas idosas independentes e autônomas para realizar atividades de vida diária. E aí também apresenta quais são as intervenções para idosos independentes e autônomos para a realização de atividades de vida diária. São exemplos, então, a promoção e proteção da saúde, o fortalecimento de vínculos e convivência familiar e comunitária, a prevenção de agravos, controle de condições crônicas, práticas integrativas e complementares e a repetição da avaliação multidimensional de acordo com a necessidade. E aqui, então, em verde, estão as pessoas idosas com necessidade de adaptação ou supervisão de terceiros para a realização de atividades de vida diária. E aí, notem que as intervenções para essas pessoas idosas, já com
necessidade de adaptação, né, dificuldade de realização de atividades de vida diária, elas têm outras intervenções. E aí, por fim, temos as pessoas idosas aqui, dependentes de terceiros para realizar as atividades de vida diária. E aí notamos que também as intervenções são outras, como a promoção e a proteção da saúde, essa é comum entre as três, mas o que difere aqui, então, entre a atenção domiciliar, os cuidados paliativos, o apoio a familiares e outros cuidadores, reabilitação funcional, prevenção quaternária, e aí outros dois itens aqui que também são comuns. Mas o que é importante novamente enfatizar, que a intervenção em saúde, ela deve se dar a partir da classificação funcional desse idoso. E essa é a proposta trazida pelo Ministério da Saúde. E adiante, né, nessa próxima projeção, vamos entender também uma outra proposta em relação à organização desse cuidado, considerando a funcionalidade do idoso. Essa proposta, então, é da Sociedade Beneficente Israelita Albert Einstein, em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que também traz uma forma de organização para esse cuidado na rede. E essa estratégia de organização, ela foi adaptada, né, a partir do modelo de atenção às condições crônicas. E aí, nessa, vemos, né, que as classificações funcionais do idoso, elas são aqui, o idoso robusto, que aí são aqueles idosos que não têm doenças, né, os fatores de risco, ou que têm fatores de risco, ou que têm, enfim, doenças crônicas, mas que não apresentam ainda um declínio funcional, tá? Aí temos o idoso em risco de fragilização, que é o idoso já, então, como o próprio nome da categorização já diz, é que ele tem um risco para fragilização, e aí é aquele idoso que tem sarcopenia, comorbidade múltipla, ou comprometimento cognitivo leve, por exemplo. E a terceira classificação é o idoso frágil, aquele idoso, então, que tem um declínio funcional já estabelecido e significante. E aí, o que esse modelo, né, essa organização da atenção, ela diz? Ela também apresenta aqui que a intervenção, ela deve considerar a classificação funcional desse idoso, de modo que os idosos robustos, eles devem ser aqui, através desse modelo, né, dessa consideração, sofrer, né, intervenções de promoção à saúde, intervenções de prevenção das condições de saúde, quando eles têm, por exemplo, um fator de risco, né, para o declínio funcional, e também devem ter, né, como tecnologia de cuidado, a gestão da condição de saúde. E aí, para idosos aqui já em risco de fragilização, e alguns idosos frágeis, a orientação também é que se faça a gestão da condição de saúde. Então, também é uma ferramenta orientada. Então, avaliar essa condição de saúde e organizar o trabalho em torno dela. E aí, para os idosos frágeis, que têm um alto potencial, né, de ganho funcional com as intervenções, a orientação é que se faça a gestão de caso. Então, essa é uma organização trazida, né, adaptada do modelo de atenção às condições crônicas para as intervenções com idosos. E aí, lembrando aqui que os idosos em risco de fragilização e os idosos também frágeis, eles têm a recomendação de ter o seu cuidado compartilhado com a atenção ambulatorial especializada, que é o serviço que possui especialistas trabalhando nessa área, e esses especialistas, eles podem contribuir para esse ganho funcional do idoso, tá certo? Aqui é para exemplificar. Então, temos, né, a forma, né, o modelo em que devem ser trabalhadas as intervenções com a pessoa idosa. E aqui agora eu apresento para vocês um modelo de um fluxo que ele vai mostrar o percurso da pessoa idosa na rede de atenção à saúde, considerando vários elementos, né, que já foram mencionados. Então, esse fluxo ele inicia então, com o idoso no território,
esse idoso ele é cadastrado pelo ACS, e aí, a partir desse cadastro, ele é captado, né, para um atendimento no serviço de atenção primária. E essa captação, ela pode ser tanto por visita domiciliar dos profissionais que atuam no serviço, quanto por mutirão de saúde do idoso, que é uma estratégia que busca, né, um grande número de idosos para se trabalhar em um único dia para estar realizando esse rastreio da fragilidade e outras atividades. E também, né, uma terceira opção é que ele seja captado por outras oportunidades, né, de contato com o serviço de atenção primária. A partir dessa captação, se orienta a aplicação do instrumento chamado Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional. Esse instrumento ele vai fazer um rastreio para a fragilidade, né? Então, fazer essa busca. E aí, então, depois dessa aplicação desse instrumento, se orienta a avaliação multiprofissional e interdisciplinar complementar desses idosos, tá? E aí, nessa avaliação, o que deve ser feito, né? O que deve ser considerado? Então, fatores de risco gerais, doenças crônico-degenerativas, medicamentos em uso, a avaliação sociofamiliar para idosos que tiverem uma pontuação superior a 7, igual ou superior a 7, né, através da aplicação desse instrumento chamado IPSF-20, e também se orienta o detalhamento das atividades de vida diária para idosos que tiveram essa pontuação maior ou igual a 7 nesse instrumento de rastreio. E aí, seguindo, se orienta, né, nesse fluxo, a partir desse fluxo, que seja feita a estratificação de risco clínico-funcional. Então, esse idoso, nessa estratificação, ele pode se classificar em um extrato específico. Esse extrato ele vai de 1 a 10, sendo que o extrato 1 é a senescência, é aquele idoso que não tem nenhuma doença estabelecida, não tem fatores de risco, e o 10 é o idoso aqui com uma dependência completa, então, para as atividades básicas de vida diária. Então, o idoso ele pode ser alocado em um desses extratos, e aí, a partir desses extratos é que vão ser orientadas algumas intervenções. Então, para os idosos aqui considerados do extrato 1, 2 ou 3, que são chamados também de robustos, o que se orienta? Então, que se faça um plano de cuidados multiprofissional, então, para os sintomas, né, e para os problemas que forem identificados, e aí considerando as diretrizes clínicas, principalmente das condições crônicas. Então, esse é o idoso robusto. Esse é um idoso que vai ficar com cuidado, né, sempre cuidado no serviço de atenção primária. Aí, para os idosos do extrato 4 e 5, que são idosos considerados em risco de fragilização, também se orienta, né, a realização desse plano de cuidados, de todos esses cuidados já mencionados, mas também se orienta a uma avaliação específica, se essa pessoa ela vai ter, né, que buscar, né, entender se esse idoso ele vai ter uma prescrição inapropriada, incapacidade cognitiva, sarcopenia ou instabilidade postural, ou ainda a presença de insuficiência sociofamiliar. Se esse idoso não tiver nenhum desses elementos citados, né, desses itens citados, ele vai permanecer na atenção primária, né, com aqueles cuidados já citados para o extrato 1, 2 e 3. Caso esse idoso ele responda, né, seja positivo para algum desses itens, ele também, aqui tem a orientação que se faça esse plano de cuidados, mas que ele seja, né, então que ele tenha o seu cuidado compartilhado com atenção também especializada. O mesmo ocorre, então, para idosos aqui dos estratos 6, 7, 8, 9 e 10, que são considerados idosos frágeis. Então, esses idosos, eles vão ter o cuidado compartilhado com atenção especializada. Então, seguindo o fluxo, agora esta projeção, ela se refere aqui à atuação dentro da atenção ambulatorial especializada, e é o que vai ocorrer nesse serviço. Então, feita a avaliação multidimensional do idoso, né, por essa equipe multiprofissional,
Confirmada a estratificação de risco, se esse idoso realmente se enquadra, né, nos critérios para esse compartilhamento de cuidado, e é feita, então, a avaliação do potencial de melhora clínico-funcional. Nessa avaliação, é detectado, então, se o idoso é um idoso em fase final de vida. Se for essa situação, então, se elabora um plano de cuidados com foco em cuidados paliativos. A segunda opção é se esse idoso ele tem um baixo potencial de melhora funcional, que aí se considera que esse idoso ele não vai se beneficiar do atendimento dessa equipe especializada, porque ele não tem essas possibilidades de melhora funcional. E aí o que se orienta é, então, a elaboração de um plano de cuidados com foco nessa manutenção da capacidade funcional. E a terceira opção é avaliar dentro desse potencial do idoso se ele vai ter um alto potencial de melhora. Essas pessoas que têm um alto potencial de melhora funcional, esses idosos, eles vão se beneficiar bastante da atenção do especialista, dessa equipe especialista, tendo em vista, né, que eles têm essa possibilidade de melhorar a funcionalidade. E aí, para esses, é elaborado, então, um plano de cuidados com foco na estabilização clínica funcional, então, buscando melhorar essa funcionalidade e realizar um acompanhamento até essa estabilização. Então, pactuar uma meta, né, estabelecer uma meta e acompanhar esse idoso até que ele consiga chegar nessa meta, para que a transição do cuidado seja feita para a atenção primária, então, por meio do apoio matricial. Então, reforçando todos esses idosos, né, que são avaliados em relação ao potencial de melhora clínico-funcional, eles passam, né, então, pelo especialista e eles devem voltar à atenção primária para que ela consiga fazer esse acompanhamento. E esse retorno à atenção primária, ele deve ser feito, então, por meio dessa transição do cuidado, por meio do apoio matricial, para que o serviço de atenção primária consiga dar essa continuidade do cuidado e fazer o seu papel de coordenação na rede. Então, após entendermos, né, sobre uma possibilidade de fluxo na rede de atenção à saúde, então, uma possibilidade de organização da linha de cuidado do idoso na rede de atenção à saúde. Eu trago aqui para vocês, então, um estudo para que a gente faça a reflexão, né, para que se faça a reflexão de como se dá agora na prática esse trabalho. Então, vimos como que na teoria se propõe a organização de uma linha de cuidado ao idoso dentro da rede de atenção à saúde. E aí, como tem acontecido na prática? Então, esse estudo ele vai trazer aqui alguns fatores que facilitam, né, que esse cuidado ocorra e fatores que dificultam que esse cuidado ocorra dentro da rede. Então, o que temos nesses estudos? Nesse estudo, perdão. Então, na atenção primária, foram avaliadas as percepções aqui de gestores da saúde e dos profissionais. Então, esses gestores e profissionais, eles avaliaram tanto pontos positivos quanto pontos negativos em relação à implantação da linha de cuidado à pessoa idosa na rede. Então, como percepções negativas em relação a essas possibilidades, os gestores de saúde colocaram aqui a falta de capacitação do médico, alta rotatividade de médico, dificuldade na realização de ações de promoção da saúde, sobrecarga do ACS de enfermeiro. Já os profissionais da saúde colocaram como pontos negativos: falta de médico, dificuldade na realização de ações de promoção e prevenção, maior tempo no atendimento a idosos, dificuldade nos atendimentos às urgências, alta demanda para a visita domiciliar, falta de apoio da família, sobrecarga de trabalho. E aí, como percepções positivas. Então, se entendeu que a atenção primária, ela se mostrou como a porta de entrada. Outra percepção positiva, então, foi o vínculo do ACS com o idoso, o incentivo à formação técnica de enfermagem para o ACS, então, foi uma percepção positiva. E aí, em relação aos profissionais de saúde, as percepções positivas foram da facilidade de acesso que a população tem à estratégia de saúde da família,
o vínculo que o ACS, né, o agente comunitário de saúde, ele tem com o idoso e o trabalho em equipe. E pensando também que a coordenação da atenção à saúde da pessoa idosa, ela depende da estruturação da rede como um todo, também vamos aqui abordar quais foram as percepções positivas e negativas da linha de cuidado ao idoso, pensando na rede de atenção à saúde. Não somente em percepções relacionadas ao serviço de atenção primária, mas na rede como um todo. Então, aqui também temos as percepções negativas e positivas. Inicialmente, então, os gestores da saúde colocaram em relação à rede de atenção à saúde que um problema é a fila de espera para especialistas. Outra questão foi o mau preenchimento do encaminhamento pelo médico, encaminhamentos desnecessários, né, feitos pela atenção primária, falta de unidades de apoio e de proteção social ao idoso, então a gente já pensa na intersetorialidade, outros setores também foram colocados aqui, e falta de recursos financeiros da assistência social, também abordando a intersetorialidade. Já os profissionais da saúde apontaram aqui como percepções negativas as filas de espera, que também foi apontado pelos gestores, a falta dos usuários idosos às consultas agendadas, a dificuldade de comunicação entre os níveis de atenção, lembrando aqui que a comunicação entre os níveis, atenção primária e outros níveis de atenção, é primordial para que a coordenação aconteça na rede. Então, os serviços, eles devem se comunicar. E aqui, como percepção positiva dos profissionais, negativa dos profissionais, está a falta de respostas à assistência social. E como percepções positivas dos gestores, temos a contratação de serviços fora do município. Então, essa possibilidade de contratar serviços especializados fora do município foi colocada como positiva. Também como positiva a possibilidade de redimensionar as vagas da regulação de acordo com as demandas. Então, no sentido de que, se uma unidade ela tem uma maior demanda, ela pode ter uma maior quantidade de vagas, em detrimento da outra que tem uma menor demanda, tá? É nesse sentido. E como percepções positivas dos profissionais de saúde, o serviço de central de exames, né, ele estar dentro da unidade de saúde da família, e também a busca ativa de informações sobre pacientes internados. Então, o que esse estudo traz? Ele traz 3 principais categorias, e aí eu vou abordar de uma forma breve cada uma delas, tá? Então, a primeira categoria foi chamada Conhecendo Potenciais para a Constituição da Rede de Atenção Integral ao Idoso no contexto do Sistema Público de Saúde. Essa categoria, ela colocou aqui que a rede de atenção à saúde ela foi estruturada para atender aqui integralmente as necessidades das pessoas. Então, é uma percepção positiva. Então, a rede ela tem essa estruturação e permite que uma linha de cuidado ao idoso ela seja estruturada nessa rede. Outro item abordado nesse estudo foi aqui, que a atenção primária, a organização da atenção primária, ela permite essa estruturação de uma linha de cuidado ao idoso. E aí o porquê? Porque possui aqui uma quantidade, né, de equipes e de população adscrita que permite esse trabalho. Outro item foi notado, né, percebido que a população idosa é um público que busca os serviços de saúde e aí tem essa facilidade para a estruturação da linha de cuidado. E também aqui que o papel, né, e as possibilidades dos serviços de atenção primária, pensando no idoso, eles já estão estabelecidos, né, eles permitem essa estruturação de uma linha de cuidado. E aí, por último, para reforçar esses itens já colocados, esses enfermeiros gestores, eles perceberam essa viabilidade de implementação de uma linha de cuidado ao idoso, tá? E aí tem uma fala aqui que eu vou estar lendo para vocês e a gente vai refletir sobre ela. Então, quando existe um problema com determinado idoso, a rede é amarrada entre o CRAS, Serviço de Saúde e Família. Então, mostra que já existe uma
pré-organização que vai facilitar essa estruturação de uma linha de cuidado ao idoso. A segunda categoria desse estudo, ela tem como título Desencorajando-se por não vislumbrar a rede de atenção ao idoso perante os desafios organizacionais e culturais para o fortalecimento da atenção primária à saúde. Então, ela traz aqui alguns pontos negativos em relação à possibilidade, né, desse trabalho. Então, foi colocado aqui, identificado que componentes culturais, né, relativos aos idosos, eles dificultam a atenção à saúde. Então, às vezes, preconceitos, às vezes, em relação ao idoso, né, ele traz é esse componente cultural que tem dificultado essa implementação. Então, a gente tem que pensar em romper esses estereótipos, esses preconceitos, para conseguir trabalhar com esse público. E aqui, outro item que também foi considerado um aspecto negativo, é que esses profissionais, eles consideraram prematura, né, a linha de cuidado ao idoso dentro da rede, porque a atenção primária, em alguns momentos, ela não apresentava-se fortalecida, tá? E aí, o que a gente tem que trazer de reflexão nesse sentido? Que a atenção primária, ela tem o papel de fazer a coordenação de toda a rede. E se ela não está fortalecida, se não é trabalhada para que essa atenção primária ela seja fortalecida, há essa dificuldade de implementar qualquer linha de cuidado, além da do idoso. Então, todas as linhas elas vão ter essa dificuldade, certo? E aí, o que foi constatado nesse item? A incompletude e a segregação de funcionamento da raça. Então, a raça, a rede de atenção à saúde, ela deve trabalhar de forma integrada, ter essa comunicação. E essa segregação e essa incompletude, elas prejudicam a linha também de cuidado ao idoso. Outro item aqui que foi considerado como prejudicial para avançar numa linha de cuidado foi a inexistência, né, ou problemáticas na utilização do prontuário eletrônico, então, e a identificação, né, da ausência ou de dificuldades na contrarreferência. Então, para que a coordenação do cuidado aconteça, temos que ter informações acerca dessas pessoas. Então, informações de todos os níveis de atenção. Então, quais são as informações que temos, né, de determinado idoso, da população idosa na atenção primária? Quando esse idoso ele vai para outro ponto de atenção especializada, por exemplo, quais as ações, os procedimentos, né, o que foi pactuado com esse idoso nesse nível de atenção, ele deve retornar à atenção primária, para que a atenção primária faça essa coordenação. Então, isso foi identificado como uma fragilidade. E aqui também, a ausência de suporte social dos idosos e dificuldades no acesso a serviços específicos, aqui como exemplo, atenção especializada. E aí, foi por isso, né, por esses três elementos que esses profissionais, eles consideraram prematura, né, a essa implementação de uma linha de cuidado ao idoso. E aí, trago isso aqui para vocês para uma reflexão, para que essas barreiras, elas sejam identificadas e rompidas para que se implemente uma linha de cuidado, né, ao idoso, à pessoa idosa, com sucesso. E aqui, por fim, é a terceira categoria do estudo, ela é intitulada Desmotivando-se a movimentar-se para a construção da rede de atenção integral ao idoso. E aí, o porquê que essa desmotivação, né, ocorreu? Porque esses gerentes, eles sentiram-se desmotivados para fazer essa movimentação. Então, aqui foi colocado sobre a não apropriação dos protocolos para segmento de idosos na atenção primária, que foi um dos fatores que desmotiva. Então, essas pessoas, esses enfermeiros gerentes, eles entenderam que se fazia necessário protocolos específicos para o público idoso. E aí, tem uma fala aqui que vai retratar isso. Então, o protocolo que o município tem é do hipertenso e diabético. A maioria é idoso. Acho que deveria ter protocolos para desenvolvimento de outras ações. Então, esses profissionais, eles sentiram falta desses protocolos específicos, e aí isso desmotivou a atuação deles em relação a essa organização da linha de cuidado.
E aqui, por último, é o que foi identificado e que desmotivou esses profissionais, foi o tópico não apoderando-se de processos de avaliação aplicados no serviço de atenção primária. Tá? Então, esse foi um outro item que desmotivou esses profissionais a estarem, né, movimentando para a organização dessa linha de cuidado ao idoso. Então, eles gostariam de entender, né, mais sobre os processos de avaliação aplicados na atenção primária para reorganizar o serviço em relação a isso. E agora, vamos para o último tópico que propõe nessa aula, que é abordar o papel do enfermeiro na coordenação da atenção à saúde da pessoa idosa. Então, o enfermeiro ele tem diversos papéis para essa coordenação, para exercer, para auxiliar, né, que a atenção primária ela consiga de fato fazer essa coordenação e cumprir seu papel. E aí, o primeiro deles é auxiliar no processo de territorialização e a descrição dos usuários. Então, esse é o elemento inicial e fundamental para que a coordenação seja feita. Então, é conhecer os idosos da área de abrangência. Então, quantos são e quem são esses idosos? Outro passo importante é organizar o acesso desses idosos de acordo com as necessidades que eles apresentam. Então, para que esses idosos eles consigam vir ao sistema de saúde, acessar ao sistema de saúde, é necessário que o enfermeiro ele trabalhe uma programação de agenda, tanto para que esses idosos eles cheguem ao sistema de saúde, quanto para que a equipe se organize para fazer visitas domiciliares, caso seja necessário. Outro papel que o enfermeiro pode fazer, né, executar nessa coordenação, é um acolhimento com escuta qualificada e também a consulta de enfermagem. E nessa consulta, então, realizar a avaliação multidimensional da pessoa idosa e também auxiliar na elaboração do plano de cuidados. Outro item importante é realizar a estratificação de risco para fragilidade e, de maneira igualmente importante, é realizar um trabalho em equipe multiprofissional, uma vez, né, que a saúde do idoso ela é multidimensional e depende, né, de várias categorias profissionais atuarem para que se consiga atender essa multidimensionalidade. Também importante é a realização de atenção domiciliar nos casos que se fizerem necessários, bem como o encaminhamento, quando necessário, nesse caso, então, de idosos em risco de fragilização ou frágeis, para outros serviços. Também a realização aqui da supervisão do trabalho do ACS. Então, o ACS ele tem um papel importante nessa estruturação e o enfermeiro ele deve fazer essa supervisão para ver, entender como está o trabalho do ACS e motivar para que ele se organize da melhor maneira possível. Também é relevante para esse papel que o enfermeiro ele utilize o sistema de informação da atenção primária ou da atenção básica, visando, então, subsidiar a gestão, o planejamento e a investigação clínica epidemiológica e avaliação dos serviços de saúde. Então, como vimos, a informação ela é essencial para que a atenção primária ela consiga cumprir seu papel de coordenação. E aí, então, a utilização desses sistemas, né, de prontuário clínico é necessária para que esse requisito seja cumprido. Outro item é a contribuição para o processo de regulação do acesso a partir da atenção primária. Então, o enfermeiro ele pode contribuir nesse processo de regulação, ele pode participar da definição de fluxos assistenciais dentro da rede de atenção à saúde e também pode auxiliar na gestão da fila de espera para atenção ambulatorial especializada, no sentido de qualificar essa fila para que idosos que realmente necessitem desse serviço o consigam em tempo oportuno. E aqui, por fim, participar de reuniões de equipe a fim de acompanhar e discutir em conjunto o planejamento e a avaliação sistemática das ações da equipe com o público idoso. Então, a reunião de equipe na atenção primária é um instrumento necessário para repensar a reorganização do serviço, né, como um todo, e também pensando na população idosa. Então, como que vai ser trabalhado dentro daquela unidade
a organização do trabalho da pessoa idosa, e é nesse momento que pode ser pensado essas formas de reorganização. Essas são algumas referências utilizadas, e obrigada pela atenção, pessoal.